a transformação dos aviões, da tecnologia dos aviões, essa é uma das áreas mais difíceis, porque o transporte aéreo aumenta muitíssimo, tá? Então nós precisamos, o negócio é fazer aviões com materiais mais leves e muita mais eficiência energética. Então o modelo de avião avançado que surgiu agora é o que, mas não entrou em comércio, é o que compite com o Airbus 380, que já está em circulação, que é o Boeing 787, digamos, tá? Mas ele ainda se atrasou, mas o Airbus 380 não foi pensado para uma coisa forte de economia de baixo carbono. O Boeing 787, sim, muito mais orientado nessa direção. Interessante porque é oposto Estados Unidos. A Boeing, nos Estados Unidos de Bush, fez um negócio muito mais pro baixo carbono que a União Europeia, que sempre era um líder em clima, e com a Airbus foi conservadora, né? Interessante como todas essas mudanças. Existe o dado do impacto do tráfego aéreo? Sim, o tráfego aéreo já é muito importante. Sabe quanto, neste momento, 2%. Não, já cresceu muito mais. Este é o que mais cresce muito, e hoje está aproximadamente 4%. Mas o ponto é a curva de crescimento. Esse aí é uma curva de crescimento muito... Claro que isso oscila com os anos de estagnação ou de ascenso. Por exemplo, o transporte aéreo cresceu muito nos anos 2004 a 2007. 2008 tende a estagnar-se. Este ano tem uma contração do tráfego aéreo pela crise econômica, mas depois retoma de novo e esse tipo de coisa. Depois, sim. Qual é a diferença desse 787? O que ele traz de inovação? Bom, tem o material, a utilização de materiais novos materiais. Uma coisa decisiva é a proporção de novos materiais. Tem a ver com combustível. Não, e o combustível não, também tem a ver com o modo em que processa o combustível, o tipo de motor, mas não tem ainda a ver com combustível. Isso que você está falando é outra coisa. Seria, por exemplo, aviões de etanol. Isso já tem para aviões pequenos, por exemplo, na agricultura, isso sim, isso a Embraer produz, inclusive está muito bem a Embraer nisso, mas isso, o consumo desses aviões é pequeno comparado com nós outros, digamos, e os outros, claro que os piores que mais gastam combustível são os aviões militares, digamos, mas todo o negócio da tecnologia de informação, penetrando toda a indústria aérea, favorece todo online, do negócio just in time de passagens e tudo, pode criar menos conforto para nós, passageiros de classe econômica, mas favorece uma maior eficiência no uso de combustível, tá certo? Mas uma outra coisa muito importante em relação ao transporte aéreo é uma coisa que vem muito forte, é uma utilização já muito... Nós temos hoje já tecnologia muito boa para mudar muitas reuniões presenciais por teleconferência, tá certo? Esse é um fator que nós temos já, porque nós somos primatas que gostamos do contato, digamos, tudo isso. Então, por isso que aumentaram as tecnologias de informação e a internet, tudo, mas aumentaram também os congressos, digamos, né? Mas quando você tem já um negócio que você tem a pessoa, tudo como você sabe, assim como aparece no Jornal das 10, o cara falando no Rio, São Paulo, tudo. Semana, Universidade de Soluções, maravilhoso. Isso, tá bom. Assim, tá. Era telão da IBM. Perfeito. Então, isso se está tornando cada vez mais barato. E as empresas, esse não é um negócio só que vai ser usado por empresas top, digamos, sino que à medida que se barata isso, você pode ir usando cada vez mais. E aí já fica, o contato fica quase parecido, bastante parecido, como se fosse presencial. E não tem que fazer a viagem com todo o gasto que tem, enfim, digamos, tá?